Esse Salmo 127, que nós acabamos de cantar, esse refrão, ele como que sintetiza para nós qual é o plano e qual é o projeto de Deus para a família. Se nós olharmos o contexto desse salmo e do salmo precedente, o Salmo 126, que é aquele que começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Nós temos nesses dois salmos uma síntese, um resumo do plano de Deus para a família. Se nós olharmos esse salmo que acabamos de cantar o refrão, a dinâmica desse salmo, a harmonia da vida familiar, tua esposa qual vinha fecunda ao redor da tua mesa, teus filhos rebentos de oliveira. E olharmos esse salmo de modo especial hoje, iluminado pelo capítulo 3 do Eclesiástico. Na festa da Sagrada Família, nós podemos tirar uma conclusão belíssima e maravilhosa. A família é o lugar escolhido por Deus para ser um privilegiado lugar da bênção de Deus. E essa bênção é para atingir o ser humano em todo o sentido. A família, segundo a Bíblia, não é só um dado sociológico do ser humano que precisa conviver um com o outro. Não é só no sentido econômico de proteção, embora também envolva isso. Mas a família é o lugar aonde o ser humano aprende a crescer na sua integridade de pessoa humana. Retoma aquilo que falávamos hoje à tarde e que foi o versículo final desse evangelho. Jesus, sendo submisso, obediente ao pai e à mãe, ele crescia em idade, sabedoria e graça. O que significa essas três palavras? Crescia em idade, físico. Todo o crescimento e toda a bênção física que nós precisamos, de alimentação, de proteção, de saúde, toda a questão econômica. Mas Jesus não crescia só em estatura, em idade. Crescia também em sabedoria. E o que significa sabedoria? Não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria não tem nada a ver com saber, senão bastaria você comprar a Barça e pôr embaixo do braço. Ou hoje com o computador, 90% de todos os cientistas que a história humana já conheceu são vivos. 90%. Os grandes inventos da humanidade, começando do carro, da televisão e etc., foram inventados neste século que termina hoje. Sabedoria tem a ver com sabor, com tempero, com sentir o gosto. Sabedoria, portanto, é aquilo que envolve a nossa afetividade. E aí entra também a nossa inteligência, a vontade. É aonde o ser humano torna-se de fato humano. O ser humano aprende a ser humano dentro da família. Jesus crescia em idade, em sabedoria e graça. A nossa dimensão espiritual. Graça aqui com G maiúsculo. Graça significa o alimento do espírito. Então toca as três dimensões do ser humano. O ser humano é físico, o ser humano é psíquico, afetivo, o ser humano é espiritual. Infelizmente, muitas famílias se preocupam até bastante com essa dimensão física. Uma ótima casa, conforto, estudo, roupa, mas esquece essas duas outras. Infelizmente,
a família não está sendo o lugar dessa bênção de Deus para a afetividade das pessoas. Família deve ser o lugar aonde a gente aprende a amar. Se a família é a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, desse Deus que é amor e cria o ser humano por amor e para o amor e cria-o família, a família tem que ser o lugar aonde a gente aprende a exercer o amor. E São Paulo, nesse capítulo 3 de Colossenses, continuando aquilo que nós refletimos até o versículo 10 hoje à tarde, vai falar de alguns aspectos muito práticos desse amor, e eu quero retomar sobre isso daqui a pouquinho. Família é para ser lugar da bênção. Família é para ser o lugar da graça de Deus. Para que o ser humano cresça, físico, psíquico e afetivo. Espiritual. Espiritualmente, a família tem sido lugar do quê? Quem sabe os pais, e muitos pais vão ser cobrados disso, do dia que lá, diante do padre e da família, dos amigos, jurou, o casal que iria acolher com amor os filhos que Deus lhes confiasse, educando-os na lei de Cristo e da igreja. E hoje o filho está longe de Deus. Por que será? Porque não teve essa mesma preocupação do crescimento físico, do crescimento afetivo, relacionamentos, não teve essa mesma preocupação e essa mesma ocupação com o crescimento espiritual. E sabem por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como dar amor se não temos amor? A família, lugar da bênção. Família, lugar da graça. Mas vocês sabem, e nós que trabalhamos no Ministério de Cura Interior, que trabalhamos com pessoas marginalizadas e que atendemos as pessoas em geral, hoje nós chegamos a uma conclusão muito triste. E a oração que o Padre Jonas fez hoje, no primeiro momento da manhã, transpareceu essa tristeza, embora ali em forma de cura, de restauração. A família, muitas e muitas vezes, não está sendo um lugar de bênção. É triste dizer que a família tem sido, muitas e muitas vezes, o lugar da desgraça, o lugar da angústia, o lugar da falta de amor. E por quê? Quantas e quantas pessoas na rua é alegre, é feliz, e quando chega em casa, quantas e quantas pessoas chegam e dizem: padre, a minha casa é um verdadeiro inferno. Porque falta, enquanto não existia esse tripé, imagine um banquinho de 3 pés, se tirar um ele fica cambeta. Enquanto a família não se convencer que precisa ser lugar da bênção, para que aconteça o crescimento físico, psíquico, afetivo e espiritual, a exemplo da família, da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias continuarão sendo lugar de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de angústia. Façam uma pequena pesquisa histórica. Os grandes marginais da história, estes homens que cometeram absurdos e barbaridades, os grandes ateus, todos eles, na sua biografia, têm pelo menos um parágrafo onde eles contam a decepção que tiveram com a família. Nietzsche dizia: eu quis ter meu pai e não o encontrei. Sartre, o grande existencialista ateu, reclama porque nunca soube quem era o seu pai. E a imagem que ele tinha de pai era do avô, que não foi uma pessoa boa com ele. Quantas mágoas, traumas e ressentimentos nascidos dentro da família. Por quê? Por uma única causa: falta Deus na família. E se falta Deus na família, meu irmão e minha irmã, se falta Deus na sua família, falta absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo.
Observe os grandes ídolos do mundo moderno, cantores, artistas famosos. De vez em quando eles deixam vir à tona a maior de suas carências. E quais são? A família. A falta desse amor, por quê? Porque a família não está sendo lugar de bênção. O Salmo começa dizendo: feliz se temes o Senhor e andas em seu caminho. Então poderás comer tranquilo e feliz do trabalho de suas mãos. Leia o Salmo. Padre, por que será que na nossa casa há tanta dívida, Padre? Por que será que a gente não consegue? Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderá viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua esposa será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno de tua mesa serão como brotos de oliveira. E nós olhamos para o retrato de tantas famílias e vemos o quê? Porque tantas dificuldades financeiras, porque não tem a bênção de Deus. Dinheiro que não tem a bênção de Deus, ele traz desgraça sempre, sem nenhuma exceção. Ou então nós rasgamos a Bíblia e vamos jogar fora, isso aqui deve estar errado. Vai ver que a Bíblia está errada, porque algumas pessoas aqui estão certas. Mas aqui está dizendo que o caminho para essa felicidade é colocar Deus. Ou nós construímos a nossa vida em Deus. E essa é a grande mensagem do novo milênio que começa daqui a pouco. Aqueles que construírem a sua vida em Deus passarão pelas dificuldades. Vai cair a chuva, vai soprar o vento, virá enchente, mas a casa não vai cair. Família é lugar da bênção. Hoje em dia não se abençoam os filhos. Os filhos não tomam mais a bênção dos pais. Lá em casa, lá no Biguá, era um coral. Mas era 8, aqui tem 2, mas eu ainda 5. Antes de dormir, benção mãe, benção, para ir no bar, benção mãe. Mas pai e mãe que abençoam o filho, vai ter muita felicidade na vida. Quando Leão 13, quando Leão 13 ficou papa, a mãe dele era viva. Isso fazem 100 e tantos anos. Imagina naquela época para chegar perto do Papa. Há 40 anos atrás, para chegar perto de um bispo já era muito difícil. O Papa vivia sentado num trono. Ninguém podia se aproximar dele. Porque é todo um contexto histórico. Depois que ele ficou Papa, passado aí uns 3 ou 4 meses, a sua mãe recebeu autorização de visitá-lo. O Papa sentado na sua cadeira no trono, era assim que ele recebia, com alguns cardeais. Abriu-se a porta, a mãe dele muito humilde, muito simples, muito envergonhada. A mãe dele veio entrando com algum secretário do Papa, algum bispo junto, cabecinha baixa, andando devagarinho, coração, você imagina. Coração da mãe que vai ver o filho Papa. E quando ela estava quase chegando perto dele, ele tentou quebrar aquele clima. E ele virou e falou: ei mãe, hein? Olha eu. Levantou-se, estendeu a mão para ela e falou: mãe, beija o meu anel. Ela olhou para ele e falou: primeiro filho, beija o meu. Porque se eu não fosse fiel a essa aliança, a esse anel que um dia eu e seu pai colocamos nas mãos, hoje você não teria esse anel na sua mão. É triste quando a gente vê pela televisão ou quando nos procura e mostra aquelas rebeliões nas cadeias. E ao invés de um anel de padre, de papa, de um honrado pai de família, vê um anel no pulso do filho, uma algema.
Talvez naquela hora pense, por que eu não disse, Deus te abençoe, meu filho? Deus abençoe você, meu filho. É possível viver a família como lugar da bênção. A família de Nazaré é um modelo, e São Paulo, nessa segunda leitura de hoje, esse capítulo 3 fabuloso aos Colossenses, ele nos dá alguma pista. Aqui nós poderíamos dizer que esse versículo de 12 até o 21, 12 ao contrário, é fácil de gravar. E 2 de 1 é 3, então é 3 de 12 a 21, soma dá tudo 3. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Sagrada Família, Maria, José e Jesus, é fácil de gravar. Você é igual louco fazendo conta. O cara no hospício foi fazer o teste para ver se os dois já podiam ter alta. Aí chegou o primeiro e falou, quanto que é 2 mais 2? Falou, 78. Eu falei, isso está ruim. Vem o segundo. Quanto que é 2 mais 2? Falou, quarta-feira. Está pior. Vem o terceiro. Quanto que é 2 mais 2? 4. Ah! Muito bem. Como é que você chegou a essa conclusão? Falou, uai, 78 menos quarta-feira dá 4. Aqui também para você gravar o capítulo 3, versículo 12 ao 21, está quase igual. Você tira 78 de quarta-feira, sobra 4. Esse trecho, ele nos mostra de modo muito concreto como São Paulo. Eu adoro São Paulo, é por isso. São Paulo é pé no chão. São Paulo não tem aquela espiritualidade aérea, de gente que vai para os ares, não. São Paulo tem uma espiritualidade pé no chão. São Paulo é aquele que diz, eu tenho que rezar e rezar muito, porque em mim tem um espinho na minha carne. E eu quero fazer o bem, eu não faço, eu luto, eu queria ir de um jeito, daqui a pouco eu já caí. Capítulo 7 de Romanos, é fabuloso. Então ele é pé no chão. E aqui ele está dizendo algumas coisas absolutamente fundamentais para nós transformarmos nossas famílias como lugar da bênção e da graça de Deus. E a primeira coisa é essa certeza. Portanto, versículo 12, como eleitos de Deus, santos, queridos, eleitos de Deus, escolhidos de Deus. E isso significa para o seu filho, a sua filha, minha irmã, meu irmão, você que tem a vocação e que já é pai e mãe, o filho e a filha não é seu. O filho e a filha é um dom e um presente de Deus. Por isso que a igreja nunca vai permitir, nunca, a manipulação genética, o bebê de proveta, nunca. Porque filho e filha não é um direito do pai e da mãe. Ah, eu quero ter filho. Filho e filha é graça de Deus. Quem faz é Deus. Por isso que quando a mulher está grávida, fala que ela está esperando o neném. É só esperar, quem faz é Deus. O autor é Deus. Eleitos de Deus. Oh, eleição, hein? Vocês vejam os Estados Unidos para eleger o presidente, o trabalhão que tiveram. Eu mandei uma cópia da tenda para eles, com o doutor Prudêncio ensinando a votação eletrônica, para ver se eles melhoram o nível deles lá. O Brasil viveu agora as eleições para prefeitos que começam amanhã. E o prefeito está feliz, fazendo festa, porque ganhou com 1000 votos, com 200 votos, com 300 votos, com 500 votos, com 10 milhões de votos, sei quando? Você, quando o seu pai jogou o espermatozoide dentro da sua mãe, mais ou menos o dobro do que o Lalau roubou. Lalau roubou 169 milhões. R$1 de cada brasileiro, segundo o censo.
O censo diz que o Brasil tem 169 milhões e mais uns quebrados. Lalau roubou um de cada. 169. Pois a sua eleição foi o dobro da do Lalau. A ciência diz que o nosso pai jogou dentro da nossa mãe mais ou menos 350 milhões de espermatozoides. Um fecundou. Quem escolheu? O pai? A mãe? Como uma aluna minha que uma vez chorando na segunda-feira na minha sala, não conseguia fazer a prova. Está chorando, filho? Descobri. Uma desgraça na minha vida. Meu pai e minha mãe não desejou eu. Falei, não. Falei, nem eu. E nem vocês que riram de mim agora. Ninguém aqui foi desejado pelo pai ou pela mãe. Pode ser até que o pai e a mãe desejou ter um filho, mas não você e eu. Eles não sabiam. Quem escolheu? No meio de 300 milhões ele escolheu um. Oh, eleição fabulosa! Eleitos de Deus, escolhido por Deus. Você é único. Não tem clone, porque nós já somos clones de Deus. Por isso que não existe reencarnação. Você é único. Deus não aproveita espírito velho em corpo novo. Você é único. E isso porque Deus não trabalha com lixo reciclado. Nunca trabalha com isso. Eleitos de Deus, santos. Santos é sarados, curados, restaurados, queridos. Padre, ninguém gosta de mim. Ô sua anta, Deus ama você e ama você com amor infinito, único. Ah, padre, mas será que Deus me ama e eu? Olha para sua unha. Você está olhando para sua unha? Você está olhando para uma das coisas mais fabulosas que existe no universo. Não existe nenhum computador no mundo, nenhum avião no mundo, que seja mais fabuloso que a sua unha. Cresce sozinha. Só cresce para frente. Até depois de morto ainda cresce. Por que ela não cresce para trás? Eu fico olhando para a minha unha, é linda por sinal, eu fico impressionado. Deus manifesta o seu amor em detalhes, na unha, no fio de cabelo. Jesus diz, o cabelo da sua cabeça está contado. Você é careca, você é mais amado por Deus ainda. Porque Deus tem que contar você todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Assuma sua careca. Só não aceite que chamem você de gasolina. Cada vez mais cara. Não aceita. O fio de cabelo. Então eu sou amado, eu sou santo, eu sou querido de Deus. Mas isso não basta. Eu que sou santo, querido e amado de Deus, é preciso revestir. Vocês já viram como essa palavra vai e volta nas passagens bíblicas? Tirar a veste velha, revestir do novo. Revesti-vos de entranhada. Eu gosto mais da tradução da Ave Maria do que das outras, por causa dessa palavra entranhada. Entranhada é lá nas entranhas. Entranhada. Lá no profundo do seu ser. Veja, eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada, lá nas entranhas, entranhadas em todo o meu corpo.
entranhada misericórdia. Teu coração voltado para a miséria do outro. Misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. 5 coisas, ai, como são importantes na vida da família. Mas entranhada é lá nas entranhas. Não é uma misericórdia de momento. Entranhada misericórdia, doçura. Na fala. Custa dizer que ama. Custa falar palavra bonita um para o outro. O cara foi no supermercado, ele ficou impressionado com o casal de velhinho. Tudo que ia comprar, ele falava: querida, quer essa banana? Querida, vamos levar iogurte? O cara falou: isso aí eu nunca vi. Chegou nele e falou: escuta, qual é o segredo? Depois de tanto tempo de casado, você está chamando ela de querida o tempo todo. Eu esqueci o nome, eu não sei. Pior que acontece. Doçura na fala, no gesto. Meus avós, os pais da mamãe, meus avós viveram 73 anos, 4 meses e 3 dias de casado. 73 anos, 4 meses e 3 dias. No dia que a minha avó morreu, meu avô falou para mim a frase mais interessante que eu já ouvi na vida. E ele não gostava de falar muito. Eu vim de Santa Catarina, cheguei em Itajubá, sentei do lado do vô, ele ficou um pouco quieto. Corpo da minha avó no centro da sala. Ele bateu com a mão direita na minha perna esquerda e com a mão esquerda ele mostrou o corpo da minha avó e falou assim para mim: meu filho, é o primeiro desgosto que a biloca me dá. Que coisa fabulosa! O primeiro desgosto depois de 73 anos, 4 meses e 3 dias de casado, foi ter morrido. Mas sabe por quê? Porque tinha doçura. Passar a mão na mão um do outro. A gente acordava de noite, um estava alisando a mão do outro. Pensa que a gente podia chegar e entrar e ir lá no quarto ver a avó? Pagar ingresso primeiro? O vô ficava no alpendre, a gente chegava, conversava com ele, pedia para ver a avó, ele ia junto e ficava de plantão lá. 73 anos, 4 meses e 3 dias. É possível ser feliz se você vive essa entranhada misericórdia. Pequenos detalhes que fazem um grande amor, gente. Um grande amor não é feito de grandes coisas, não. Grandes coisas qualquer pessoa faz, tanto para o bem como para o mal, se ela estiver no desespero. Agora, fazer cada dia pequenas coisas de modo extraordinariamente maravilhoso, só quem tem o Espírito Santo de Deus, senão não consegue. E aí está a santidade. Esse é o segredo. Entranhada misericórdia, doçura. Doçura no falar, no toque, doçura no olhar, humildade. Marido não tem que ser mais que a mulher não tem que ser mais que o marido. São diferentes na função, mas iguaizinhos em dignidade. Humildade é fazer o outro sentir-se mais importante. E isso é amar. Amor que não tem humildade não é amor. Humildade, doçura, bondade, paciência. Nós queremos as coisas prontas, porque nós apertamos um botão e tudo se resolve. É o controle remoto. E na vida não tem controle remoto. É paciência, é ser humano. Ser humano é fraco, é limitado. Custa crescer e cresce com o tempo. Agora, se eu quero resolver as coisas no tranco, na brutalidade, às vezes a pessoa se decepciona. A moça se casou com um rapaz, que em tempo mais antigo, não tinha carro, ia numa carroça cheia, levando o enxoval dela, ia morar na outra cidadezinha. Aí casaram, outro dia cedo está indo no casazinho.
embora para a casa deles agora. Ela sentada do lado do marido na carroça. Está andando um pouco, a mula empacou. Mula quando empaca, meu filho. O marido fala, pegou o chicote e começou a dar na mula. A mula foi. Anda mais um pouco, a mula empacou. Ele falou, 2. Pegou o chicote, a mula andou. Terceira vez que ela empacou, ele falou, 3. Tirou o revólver na cabeça da mula. Pá. A mulher olhou para ele e falou, Deus o livre! Se eu soubesse que você era um homem tão bruto, um cavalo, um cachorro, onde você viu um homem violento desse jeito, se eu soubesse isso, eu não tinha casado com você. Então até hoje que é uma beleza vivendo. Essa paciência. Isso não é igualdade. Tá certo que ajuda, né? Não vai chegar em casa, a mulher vai falar, pelo amor de Deus. Bondade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. O que é suportar? Se essa mesa aqui, se essa estante tivesse com a perna quebrada, eu tenho que colocar um suporte. Suportar é segurar a fraqueza do outro. Mas suportar também é pegar uma alavanca, um suporte para ajudar a movimentar algo que é pesado. Suportar é você estender o braço na hora que o outro demonstra sua fraqueza. A mulher precisa ser esse suporte para o marido. Meus pais vão fazer esse ano, que começa amanhã, 50 anos de casados. Nós, filhos, nunca na vida ouvimos uma discussão na minha casa. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Minhas irmãs estão aí. Nunca. Por quê? Será que mamãe é perfeita e meu pai é perfeito? Não, mas tem uma meta. Sabia por quê? Aquilo que assumiram lá na igreja, na frente do padre, não foi uma historinha bonita para alguém ver, não. Vem os filhos, é a capacidade de se sacrificar, de sofrer muitas vezes calado ou calada por causa do filho. É na hora que o outro eleva a voz, eu abaixo a minha. Não é criar pessoas perfeitas, isso não existe. Mas é saber suportar o outro. Na hora da fraqueza do outro, eu vou ser a força do outro. O marido, infelizmente, marido que não pode chorar no ombro da mulher, ele chora no ombro do balcão de um boteco. Ele chora no colo de uma prostituta. Lá é o lugar que ele está chorando. A gente sempre se confessa. Tem 2 jeitos de se confessar. Ou pelo sacramento, ou pelo sofrimento. Faça a escolha. A diferença é que quando a gente se confessa com o sacramento, Deus absolve o pecado. Absolver, acabar. Quando a gente confessa com o sofrimento, a gente absorve. E não é do idioma mineiro, não, é absorver mesmo. A gente absorve o pecado. Essa é a diferença. Perceberam? Absolver e absorver só muda uma palavrinha. Uma letra. E é isso que acontece. Então o marido, ele tem que ser o suporte da esposa. Ele tem que ser o ombro para ela chorar no momento da fraqueza. Não precisa falar nada. Tem hora que é chegar e só dar um abraço. Quantos e quantos casais precisam descobrir que o mais importante não é uma relação sexual, como o mundo mostra que precisa ter, não. Que muito mais importante, que muito mais prazeroso, que muito mais santo, muitas e muitas vezes, vai ser uma leve passada de mão no cabelo, um aperto de mão, um beijo na testa. Que isso fala muito, muito, muito mais. Isso é suportar. Mais do que suportar, São Paulo diz que é preciso perdoar mutuamente. Eu amava muito a pessoa até que ela fez aquilo comigo, aí acabou. Então não
nunca amou. A palavra perdoar já tem dentro dela a palavra amar. Porque amar é doar. Doar é dar-se. Então, sinônimo de amar é doar. Perdoar, peramar. Per é perímetro. É um prefixo que significa por completo, completamente, inteiro, ao redor, o perímetro urbano. Percurso, perfazer, perfeito. Perdoar é amar por inteiro, é dar-se de novo como Deus se dá a nós. É saber que nós não somos perfeitos. Perdoar é dar-se de novo. Quantas vezes perdoar, Senhor? 7 vezes? Pedro já perguntou exagerando, para ver se Jesus diz, ô Pedro, também nem tanto, 7 vezes. E Jesus olhou e falou, 7? 70 vezes 7. Isso é perdoar, é dar-se de novo. Sabe, o grande segredo para perdoar é começar cada dia como um novo dia que é. É não levar dia velho para o dia novo. Deus não leva. Quando chega o final do dia, Deus pega o rascunho do dia e joga tudo fora. E chega no outro dia, Deus acredita muito em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falou, hoje vai dar certo, quer ver? Aí eles preparam aquele dia maravilhoso e dá para você. E você vive aquele dia como se fosse o ontem. Como se fosse o anteontem. Perdoar é dar-se. Perdoar é amar de novo, é amar por completo. Perdoar é curar o outro. Gente, uma das grandes missões do matrimônio cristão é curar o outro. Marido, você foi escolhido de Deus e por Deus para curar sua esposa. Quando as pessoas têm uma doença e vêm me pedir oração, eu tenho feito a seguinte pergunta para muitas delas. A senhora já pediu para o seu marido pôr as mãos da senhora e rezar pela senhora? Eu não, padre. E quando é o marido, o senhor por acaso já pediu para a sua mulher pôr a mão sobre o senhor e rezar pelo senhor? Não, padre. Mas meu Deus, dorme junto, tem filho junto, fica pelado um na frente do outro. E ficar pelado significa essa intimidade, não ficar pelado que nem o povo fica hoje. Essa intimidade, dorme junto. Aliás, dormir junto com uma pessoa é muito mais íntimo do que ficar pelado. Porque dormir junto a pessoa pode matar a gente de noite. Rapaz, se safocar-se ali na hora que você está dormindo. Não pode? Não tem jeito de esconder nada dormindo. Ela fica olhando, olha a birruga ali, olha, nunca tinha visto. E aí quando tem uma doença, ô padre, põe a mão em mim aqui, padre. Marido, a sua mão tem dom de cura para a sua mulher. Mulher, a sua mão tem dom de cura para o seu esposo. Pai e mãe, vocês têm dom de cura para seus filhos. Filhos, vocês têm dom de cura para seus pais. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tinha uma doença no meu olho, que qualquer um sabe que não tem cura. Chama-se herpes. E eu sofria muito com herpes. Muito. Porque eu viajo muito. Então, moro a maior parte do tempo no sul, durante a semana. Prego retiro no nordeste, no norte, outros países. Você sai lá do sul com 4 graus, chega no nordeste com 40. Chuva, frio, ar-condicionado. Aí eu chegava em São Paulo, ia na casa da minha irmã Célia, e o meu olho estava terrível, aquela dor. Tinha que pôr uma pomadinha, chamada Zovirax. Eu sofria. Um dia eu cheguei na casa da Célia, estava a mamãe lá. Tomei banho, me deitei no sofá, e eu estava com o olho daquele jeito. Acho que a mamãe nem lembra disso. Quando eu acordei, a mamãe estava com a mão em cima do meu olho. Assim. Não sei se ela rezou ou não. Eu
Eu só sei que no outro dia eu acordei, eu fui embora. Isso deve fazer uns 5 anos. Nunca mais me deu herpes no olho. Nunca mais. Não tem cura? Amor de mãe, amor de pai, amor de filho cura. E digo a você, cura qualquer doença. Olha, gente, há poucos dias eu me lembrei de um fato que me comoveu profundamente. No dia que apareceu aí em Taubaté, a casa de custódia. Vocês sabem que na casa de custódia em Taubaté ficam os grandes criminosos do Brasil. Esses que cometeram crimes hediondos, crimes medonhos, como aquele menino do parque lá, o motoboy e tal. E quando eu morei em Taubaté, isso deve fazer uns 12 anos atrás, toda segunda-feira terminava a aula às 11h30 e eu ia ao correio e à tarde eu fazia compra no conventinho. Então eu peguei um Fusca e fui correndo rapidinho, estou voltando 15 para meio-dia, 20 para meio-dia, um sol de rachar. E a avenida que faz chegar ao conventinho passa em frente à casa de custódia. E é uma avenida longa, deve ter aí uns 1.000 metros, 1.500 metros, não sei, porque eu nunca fiz aquele trajeto a pé. E a gente tinha que fazer uma curva assim em frente ao conventão e bem devagarinho pegar aquela avenida. Tinha uma senhora que devia ter uns 70 anos de idade, uma roupinha muito simples, o cabelo amarradinho como minha avó fazia pituquinha, e um pacotinho na mão. E eu achei interessante porque ela estava pedindo carona. E eu parei. Vó, vai para onde? Porque eu achei que ela fosse para Tremembé ou para Pinda, que é caminho. Eu vou até ali na frente só, vó. Ela falou, eu também. Eu vou ali na casa de custódia. Ah, vai visitar alguém, vó? Ela falou, é meu menino, filho dela. Menino, devia de ter aí uns 30, 40, 50 anos, porque menos de 18 anos não vai preso. Ela disse para mim, nós morávamos lá em Araraquara. Aí ele fez umas bobagens lá. Essas bobagens deviam ser coisa muito terrível, porque ali só vai preso os terríveis. E como ele não consegue comer a comida da cadeia, eu me mudei aqui perto do Mercadão para fazer a comida para ele. Eu deixei aquela velhinha ali e fui embora chorando para casa. Isso é amor. Se uma mãe é capaz de vender a sua casinha e vir só para fazer comida para um menino que deve ter 30, 40 anos, que foi um marginal, que deve ter cometido um crime hediondo, quanto mais Deus nos ama. Você já pensou? Isso é mãe, isso é ser pai, isso é amar. Aí é lugar da bênção. Eu não conheci o filho dela, mas eu rezei muito por ele. E devia de ser um rapaz feliz, mesmo tendo cometido os crimes que cometeu. Talvez hoje ele já seja convertido ou morto, porque é impossível alguém ser amado daquele jeito, a esse ponto, e não experimentar amor. É como alguém ir para a praia no dia de um sol de rachar e não se queimar. É impossível. É impossível ser amado e não amar. Ame, mesmo que demore para vir resultado, ame. Pai, ame o seu filho. Mãe, ame, abençoe o seu filho, mesmo se ele faça coisas erradas, mesmo que ele se perca nas drogas, na prostituição, seja lá onde for. Ame, 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 e tenha coragem de dizer, eu amo você. Tenha coragem de fazer morrer, que nem o pai do filho pródigo. Isso é pai. O menino estava lá ensaiando um discurso. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de seu filho, trata bem como se eu fosse um dos seus empregados. Meu pai, pequei contra o céu. E o pai todo dia ia lá na janela da frente, no alpendre, e ficava olhando. Leia o livro de Tobias. Quando o filho foi fazer a longa viagem, o Tobias, e demorava a voltar, a mãe dele desesperadamente, todo dia, levantava-se, subia na montanha, olhava para um lado, olhava para o outro, para ver a possibilidade, da onde será que ele pode chegar? Isso é ser pai, isso é ser mãe. Ame, perdoai-vos mutuamente.
Se tiverdes queixa contra outrem, aliás, o pé no chão de novo. Toda vez que tiverdes queixas contra o outro, toda vez significa que vamos ter mais do que uma vez. Ah, eu te perdoo dessa vez, passa, mas esse pano branco aqui, que vocês estão olhando, é que tem gente achando que vai ser torada. Ou alguém que está querendo brigar. Não, é a câmera para regular, para vocês bater no branco. Olharam, agora olha de mim de novo. Pronto. Vocês estão pensando que estão na torada aí, não? Toda vez. Perdoar quanto? Toda vez. Ah, padre, mas Deus quer que a gente seja bom, não que a gente seja bobo. Pois, se for preciso ser bobo, vamos ser bobo. Eu quero ser bobo de Deus. Porque senão eu vou ser bobo do encardido aqui, ó. Não é verdade? Toda vez. Caiu, levantou. Como o Senhor vos perdoou. Olha, marido e mulher, não é como eu perdoei você aquela vez que você tem me... Lembra aquela vez que você falou aquilo, eu te perdoei? Agora você vai perdoar também? Não. Se você quer que a sua família seja um lugar de bênção, como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Como é que Deus me perdoa? Deus não olha para trás, Deus não faz pergunta. Mas acima de tudo, volta a veste, revesti-vos da caridade, que é o vínculo, que é o grude da perfeição. Para que isso aconteça, 3 ordens de Deus. Olha o número 3 de novo. Versículo 15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Aliás, acho que tem até uma fita de uma pregação que eu fiz sobre esse tema, o triunfo da paz. Triunfe significa que vai passar por problemas. Mas quem tem que vencer? A paz. Segunda coisa, o versículo 16. A palavra de Cristo permaneça entre vós. Família que não se alimenta da palavra. Terceiro, tudo quanto fizerdes por palavra ou por ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E esse é o maior de todos os segredos. Ninguém consegue amar. Pode ser a pessoa mais linda, mais fantástica do mundo. Quando você começa a conviver, você descobre que essa pessoa tem problemas. Que essa pessoa é limitada. Só tem um jeito de amar alguém. O único jeito de você conseguir amar todas as pessoas é ver Jesus em cada uma delas. Não tem outro jeito. E para nós católicos, isso é fácil demais. Nós comungamos. Agora, família não vai junto à missa. Não se alimenta, não comunga. Padre, meu casamento vai mal. Eu não sei porquê, padre, fala. Às vezes vai o casal conversar com a gente. Não, padre, porque ela é assim, assada, e ele... Quanto tempo que vocês não confessam? Ah, confessei na primeira comunhão. Não, para casar nós confessou, não lembra? Ah, ela confessou, sim. Você não confessa. Quem não confessa com a vida, quem não confessa com o sacramento, confessa com o sofrimento. Pecado que não é absolvido, absorvido, vai para o meu corpo, para a minha mente, vira doença. Como é que vai amar? Sem Deus não existe amor. Se Deus é amor, única definição de Deus em toda a Bíblia, sem Deus não existe amor. Enquanto eu não ver Deus um no outro, é impossível amar. É como aquela história que vocês já me ouviram, mas eu acho que hoje ela cabe direitinho nesse final de reflexão. Aquela família que ia tudo de mal a pior. Só dava problema, nada dava certo naquela casa. O Nelson que gosta dessa história. Nada dava certo naquela casa. E aquele homem um dia ficou sabendo que lá perto da cidade dele morava um monge que era um santo homem de Deus, que tinha o dom da cura, o dom do milagre e o dom das visões.
Era um homem fabuloso. Então aquele homem naquela tarde foi até o mosteiro. Antes passou no bar, tomou uns 3 golinhos de cachaça. Esse é daquele que quando bebe cachaça tapa o nariz. Ele gosta tanto de cachaça, mas gosta dela pura. E só dele sentir o cheiro já dá água na boca. Então ele tapa o nariz para não ter esse problema. Aí tomou uns 3 goles de cachaça e foi lá. Falou: sua monge, eu vim aqui falar para o senhor, aqui, a minha casa é um inferno. Eu só tenho problema, mas problema que eu nunca vi. Nós tem dívida, é uma brigalhada danada. O meu menino novinho de 12 anos de idade foi expulso de 3 colégios. A minha filha, só velha, ela até vai gostar. Minha filha, o apelido dela lá na rua é Vassourinha, porque ela já namorou tudo quanto é homem. O meu filho mais velho, ele usa brinco. O senhor já pensou um homem de brinco? A minha mulher, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu acho que a pior mulher que já teve no mundo. Uma mulher ruim. Só sabe reclamar. E agora está fazendo 6 meses, 9 dias e 3 horas e 15 que a minha sogra está morando lá em casa conosco. Então lá em casa está tudo errado. É um inferno. Aí mandaram eu vir aqui, que o senhor tem o dom da cura. Eu queria que o senhor fizesse uma reza aí na minha cabeça e resolvesse o problema meu aí. Não, pode rezar em mim aí, reza em mim. Aí o monge falou: filho, estou vendo que você tem problema. É claro. Se o senhor está vendo que eu estou aqui, uma humilhação dessa para um homem que nem eu ter vindo aqui, é porque tem problema. Isso aí eu sei. Eu quero que o senhor resolva o problema. Falou: filho, o problema é grave. E isso aí eu sei que é grave. Filho, sabe por que tudo vai mal na sua casa? Essa mãe: claro que não. Se eu soubesse, eu não vim aqui para tomar o senhor. Filho, tudo vai mal na sua casa, porque dentro da sua casa, vocês estão cometendo o maior pecado da face da terra. Falou: o que, sua mãe? O senhor pode falar quem é que eu mato? É isso que ela não quer, e eu? É isso. Eu mato ela e mato ele também. Não é isso não, filho. Ah, não é? Qual é o maior pecado que pode ter para um homem? É chifre na cabeça dele. Não, filho, não é isso não. Mas é um pecado tão grave que eu não sei nem se eu posso falar. Se o senhor não falar, o senhor vai me deixar com mais problema. Filho, Deus é amor. Deus mandou Jesus Cristo vir ao mundo para salvar a humanidade. Isso aí eu fiquei sabendo. Mas mataram Jesus. Eu vi a minissérie. Acontece que Deus continuou amando a humanidade e mandou Jesus de volta à terra. Isso aí eu não estou sabendo não. Mandou de volta à terra. E ele não pôde vir com aquele rosto que ele veio, senão eles iam fazer um especial, você decide, e matava ele ao vivo. Ele veio disfarçado. É por isso que eu não sei. Está disfarçado. Ele veio disfarçado, filho. E ele está disfarçado em um dos membros da sua família. Lá em casa não. O senhor não conhece a minha família. Filho, um de vocês. Quem é então? O senhor sabe tudo. Quem é? Vocês têm que descobrir. Enquanto você não descobrir quem é o Cristo disfarçado dentro da sua casa, a sua família não muda. Ela em casa mesmo? É ela. Aí ele foi embora. Parou no bar, abasteceu, reuniu a família. Eu tenho um assunto sério para falar com vocês. Problema sério. Essa tarde eu tive uma conferência com o santo monge das visões benevolentes do futuro e do passado. E ele falou o problema todo aqui de casa. Tudo. Tem uma causa, e a causa está aqui, escondido um de vocês aí. Um aqui
é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo disfarçado. Quem é que se apresente agora? Quem é? Pode falar. Quem é? Quem é? Ih, o pai. Quem é? Foi lá, pegou o telefone. Alô? Sua mãe? É eu, ó. É. Olha, já cheguei, já, graças a Deus. Não vou ver, não, é. Olha, eu queria falar para o senhor que não é aqui em casa, não. Não. Ah, é? Sei. Mas, aqui em casa mesmo? E o senhor não tem nenhuma pista aí. É aqui mesmo. Então tá bom, né? Ele falou que é aqui em casa. O menininho falou assim: ó pai, vai ver a avó? Porque estou fazendo 2000 anos que Jesus nasceu. A avó já está meia passada. É ela, pai. Cala essa boca. Isso é uma ofensa a Nosso Senhor. Quando você viu falar uma bobagem dessa, pai? Ô filho, eu queria que você soubesse de uma coisa, filho. Sogra. Sogra a gente deve gostar igual eu gosto de cerveja. Geladinha em cima da mesa. Então vai ver é o pai. Aí foi a vez da sogra. Deve ser. O jumento seu Cristo. O jumento levou o Cristo lá para o Egito. E também quando o Cristo entrou em Jerusalém. Mas o jumento esse não pode ser o Cristo. Eu não sei, desde que eu vi esse homem eu já não gostei dele. Eu sempre fui contra o seu casamento com a minha filha. O que você falou? Que eu fui contra o seu casamento. Muito obrigado. Estou devendo essa obrigação para a senhora. Então vai ver, é a mãe. Deve ser, né? Inclusive, a Bíblia deve falar da invenção do guindaste. Porque uma cruz para aguentar sua mãe, só se fosse essa estrutura aí de ferro armado, rapaz. Sua mãe tem mais de 300 quilos. Sua mãe só sabe fazer comer e reclamar. Meu filho, Jesus curava tudo quanto é doença. A sua mãe, ela tem todas as doenças. Então vai ver é o menino mais velho. Ah, é? Cristo usava brinco. Cristo tinha tatuagem. Esse assunto aqui está me incomodando. Então vai ver que é a menina. Ah, deve ser. Ah, na roupa. A roupa que o Cristo estava na cruz se assemelha à roupa que ela veste. Isso sim. Então o pequenininho, pai. Ah, é? Jesus com 12 anos de idade, ele era tão inteligente que quando a mãe dele e o pai dele esqueceram de ir lá em Jerusalém, e ele ficou discutindo com os doutores, essa pequena anta já foi expulsa de 3 colégios, rapaz, e não é aqui não. Vamos encerrar esse assunto, não é aqui. Foi dormir, no outro dia foi lá e falou: só monge, aí não bebeu mais. Eu vim aqui falar para o senhor olha direito na Bíblia aí, porque eu acho que o endereço está errado. Vê se ela é em casa mesmo. Vai ver que é nome de rua, né? Tem esse problema que às vezes confunde carteiro, cara. É lá sim, filho. Saiu do serviço, nem não parou no boteco, foi embora. O monge falou que é aqui em casa mesmo. O menino falou: pai, sabe o que eu estava pensando? E se for a avó, pai? Falou: filho do céu. E eu também pensei nessa possibilidade remota. Tomara a Deus que não seja. Que se for ela, filho, eu tenho tanta raiva dessa velha. Nossa Senhora. Eu fico imaginando se eu chegar lá na porta e for ela, filho, eu vou sair disparado. É, mas pode ser ela. Eu falei: é, né? Vamos tratar melhor a avó. No outro dia ele levantou cedo, pegou a bandeja, fez uma xícara de café com leite, bateu na porta, né? Quem é? Aí eu. Entra, vó. Ele entrou. Bom dia, minha sogra. Yeah. Eu vim trazer um gole de café com leite para o senhor. Para mim? Bebe um gole primeiro. Aí ele bebeu. E a vida naquela casa começou a mudar.
aquela velha já não era mais tão brava. Mas podia ser o pai. Nós estamos tratando mal o pai, hein? Quanto tempo que eu não dou um abraço no pai, na mãe? Podia ser a mãe. Como a gente está se tratando mal aqui em casa. Começar a tratar um ao outro como se fosse o próprio Cristo. A vida naquela casa foi mudando. A vida naquela família foi se transformando. Tanto que uns 8 meses depois, aquele monge ficou completamente emocionado quando viu na terceira fileira do lado esquerdo da sua igreja, na missa das 10 horas da manhã, o pai, a mãe, os 3 filhos e a avó participando da missa. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que quando terminou a missa, ele chamou a família na sacristia. Abraçou cada um e disse para eles: vocês descobriram o segredo. No momento em que vocês tentaram descobrir quem podia ser o Cristo, vocês chegaram a receber a maior graça que um ser humano pode receber nesse mundo. Ao tentar ver quem era o Cristo, vocês passaram a ver cada um com os olhos do próprio Cristo. Esse é o segredo. Que o Senhor nos dê essa graça.